Pelotas é um país que foi colonizado pelos italianos. Então, bora lá. Os italianos, eles acabaram embarcando no sul do Brasil, aqui em Pelotas, onde que eles começaram a se estabelecer e começou a crescer pelo Uruguai, chegando até Buenos Aires, onde que eles já estavam bem grandes. Eles acabaram se expandindo mais para o norte, eles conseguiram chegar até a cidade de Santos, minha cidade. Bem, eles queriam expandir mais para o leste, mas a Espanha estava dominando esses territórios. Então, uma batalha entre Itália e Espanha, eles acabaram perdendo bastante territórios e acabaram que ceder o Paraguai e o norte da Argentina para eles. Eles começaram a expandir mais, até que eles começaram a parar. Depois eles começaram a chegar até o Chile. Chegando até o sul, depois eles pararam e decidiu ceder os territórios que eles tinham conquistado para os espanhóis. Os espanhóis tinham uma vingança e conseguiu dominar alguns territórios. Inclusive, a capital do Chile se chamava Dom José, ou Dom José. Bem, esse era Mérida. Bem, que estava dominando essa região aqui do Brasil. Então ele cederia esses territórios aqui. Junto com os italianos, eles conseguiram vencer os espanhóis. E eles retomaram o Chile italiano, onde que eles expandiram mais as suas colônias para o sul e conseguiram chegar nas Ilhas Maldivas, onde que os britânicos nessa história aqui tinham chegado anos depois. Bem, voltando em 1784, como eles já tinham conquistado bastante territórios dos espanhóis, eles estavam felizes, só que de repente os ingleses invadiram e eles começaram a ganhar muito território. Com essa fraqueza dos italianos que estavam na América, eles acabaram perdendo aqui nesses territórios. E eles acabaram chegando até perto da capital de Mérida, chegando assim o seu território. E a bandeira eles colocaram em 14 de julho de 1794. Então, essa era a bandeira. Essa era a bandeira. E a colônia era muito pacífica. Os italianos portavam os índios para os portugueses, para fazer aquelas escravizações assim. Então chegou o ano de 1805. Mérida já estava de saco cheio dos italianos ficarem na região. Acho que eles tinham criado a colônia e foram os primeiros passos para ter uma revolução. Bem, essa foi a Revolução de Mérida, que durou de 1805 a 1879. Mérida de 1879. Os italianos tinham vingança e queriam tomar o seu território de novo. Mas antes eles conquistaram alguns territórios e venceram o Chile, perderam nossas regiões e a Bolívia, que eles já estavam dominando praticamente. O Brasil era o principal aliado deles e eles conseguiram vencer algumas batalhas e o Peru também se foi, junto com o Equador. Mérida já era gigante, junto com o Brasil, que tinha dominado essas regiões aqui. Então Mérida se tornou um país italiano, o primeiro país da América de origem italiana. Mas esse período durou por algum tempo.
Essa era a bandeira da República, que durou de 4 de dezembro de 1879 a 6 de janeiro de 1943, onde que virou uma república social, que apoiava os alemães de Hitler. Mérida era um país que estava se desenvolvendo muito rapidamente e declarou guerra aos países que decidiram ajudar. E a aliança entre o Brasil e eles acabaram. Bem, eles conseguiram avançar em alguns territórios até chegar em Manaus e depois em Roraima. Só que eles foram surpreendidos, porque quando eles chegaram em Caracas, eles tiveram que recuar bastante até eles chegarem na fronteira. Eles tentaram invadir a Rondônia, chegando até Ji-Paraná e até em Cuiabá, conquistando essas regiões. E eles começaram a conquistar com muita facilidade. Só que a capital do Brasil era Rio de Janeiro e estava no ladinho. Só que eles não perceberam isso. E os brasileiros expulsaram eles de São Paulo, italiano, até chegarem no Paraguai e na capital, Pelotas. Onde que foi o fim dessa guerra na guerra sul-americana. Onde que a República Social de Mérida acabasse em 1º de janeiro de 1951. E claro, eles perderam alguns territórios e teve a independência do Equador, que eles já tinham uma independência em 1880, só que eles foram dominados pelo Mérida. E Mérida teve que ter dois escravos por um ano, até que eles conseguiram seus territórios de volta. Bem, chegou o ano de 1952, onde que o país acabou se tornando uma ditadura militar e acabou se tornando uma república democrática. Na verdade, em 1943 até 51 era uma república democrática. Então, continuando. A guerra civil entre os ditadores começou nos territórios de Uruguaiana até chegar em Potosí. Eles já estavam com uma vantagem gigante e conquistou o Paraguai italiano. Também eles já tinham uma vantagem, passando pela Argentina e conquistando alguns territórios. Isso deixou a República Democrática de Mérida muito fraca, onde que eles começaram a tomar o sul e Mérida, a República Democrática de Mérida acabou se rendendo e acabou virando uma república ditatorial. E essa ditadura durou até junho de 70, onde que o país foi tomado de novo por uma república. Bem, os movimentos separatistas começaram, só que eles foram muito fracos. E a guerra civil social durou de 71 até 1970 até 1975, onde que eles conseguiram o poder. Nesse tempo eles faziam muitos percursos para conquistar mais territórios e ter o seu prestígio na América. Como Mérida já estava completamente dominada, eles acabaram se rendendo. E eles acabaram ganhando uma parte norte para governar. Só que logo depois eles desistiram e ficou parte de Mérida mesmo. Então, continuando.
a nossa história. Ele ficou assim até 1998, onde que aconteceu isso aqui. Um reino, sim, um reino, acabou tomando o país. E foi até 2011, onde que aconteceu uma segunda guerra civil. E os territórios de guerra civil ficou assim, com a vantagem dos azuis, que estavam dominando muita força e estavam marchando diretamente para Pelotas. Só que eles acabaram se dando mal, porque a maioria dos soldados empurraram eles e basicamente quase 13 milhões de pessoas acabaram morrendo nessa guerra em 2011 até 2014. Mérida já estava se tornando um país muito democrata e basicamente quase nenhum país queria ser aliado dele. E o país voltou a ser uma república normal. Só que eles não fizeram mais nada e eles ficaram assim até 2022. Onde que eles acabaram mudando a bandeira para a bandeira da União de Mérida. 2022 a 2023. E essa foi a história do meu país. Nesse período, vários países declararam guerra. Só que eles tomaram muitos sacodes e acabaram perdendo territórios. Atualmente, Mérida tem uma população estimada em mais de 79 milhões de pessoas mortes, mais de 32 milhões. Seu dinheiro é o dólar meridiano, sua capital Pelotas, sua cidade mais pobre Antofagasta, seu principal aliado Brasil e Rússia, seu principal inimigo França e Itália. Bem, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Gostou? Obrigado, tchau.